Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que o controle do peso corporal depende apenas de uma coisa: comer menos. Essa ideia foi repetida tantas vezes que acabou se tornando uma verdade absoluta para muitas pessoas. Mas a realidade do corpo humano é muito mais complexa do que isso. Existem milhares de adultos que seguem dietas, reduzem porções, cortam alimentos, tentam diferentes estratégias nutricionais e ainda assim o corpo não responde como esperado. O peso não diminui, o cansaço permanece, as dores continuam, a frustração aumenta. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas começam a acreditar que o problema está nelas, que falta força de vontade, que falta disciplina, que falta controle. Mas na maioria dos casos, o problema não é a pessoa. O problema é a forma como o corpo foi tratado ao longo da vida. O corpo adulto carrega uma história de movimento ou de ausência dele. Uma história de hábitos construídos desde a infância. Uma história de longos períodos de sedentarismo que não podem ser apagados apenas com uma mudança alimentar pontual. A alimentação é sim fundamental para a saúde, mas ela não age sozinha. O corpo humano é um sistema integrado. Metabolismo, músculos, articulações, sistema nervoso, hormônios e emoções funcionam juntos. Quando um desses sistemas fica comprometido por muito tempo, todo o equilíbrio do corpo é afetado. Em muitos adultos com obesidade, o que vemos não é apenas um excesso de peso. Vemos um corpo desacostumado ao movimento. Um corpo que passou anos, às vezes décadas, se adaptando à inatividade. E o corpo se adapta a tudo, inclusive ao sedentarismo. Quando o movimento deixa de fazer parte da rotina, o organismo reduz o gasto energético, diminui a eficiência metabólica e passa a economizar energia. Esse é um mecanismo de sobrevivência. O problema é que quando esse padrão se instala, apenas reduzir a comida não resolve. Sem movimento, o músculo perde função. E o músculo é um dos principais reguladores do metabolismo. Quanto menos músculo funcional, menor é a capacidade do corpo de utilizar energia de forma eficiente. Isso significa que o corpo passa a gastar menos, mesmo comendo menos. É por isso que muitas pessoas entram em ciclos repetidos de dieta, perda pequena de peso, estagnação e frustração. Além disso, o sedentarismo afeta diretamente a sensibilidade à insulina, o funcionamento hormonal e o controle da inflamação no corpo. Tudo isso interfere no peso e na saúde geral. Mas há outro fator importante que quase nunca é discutido. O movimento não é apenas físico. O corpo em movimento regula emoções, regula o estresse, regula o sono, regula a forma como o cérebro percebe esforço e recompensa. Quando o corpo passa muito tempo parado, o sistema nervoso entra em um estado constante de economia e alerta. Isso favorece o acúmulo de gordura, o aumento da fadiga e a dificuldade de mudança. Por isso, quando falamos de adultos obesos cujo corpo não responde apenas à dieta, precisamos mudar o foco da culpa para a compreensão. Não se trata de comer menos e sofrer mais. Trata-se de reconstruir a relação do corpo com o movimento. E é importante deixar algo muito claro: movimento não significa academia, treino pesado ou performance. Para muitos corpos, especialmente aqueles que passaram anos sem se movimentar, o exercício intenso pode ser mais um fator de rejeição do que de solução. O que o corpo precisa nesse momento é movimento funcional, regular e possível. Caminhar, subir escadas, sentar e levantar, alongar, mover-se ao longo do dia. Esses movimentos simples, quando feitos com constância, começam a despertar sistemas que estavam adormecidos. O músculo volta a ser recrutado, a circulação melhora, o metabolismo começa lentamente a se reorganizar. E esse processo não é imediato. Ele não acontece em uma semana, nem em um mês, mas ele acontece. É nesse ponto que precisamos resgatar um conceito fundamental. Saúde não é pressa, é processo. Quando o corpo não responde à dieta, ele está pedindo algo além da restrição alimentar. Ele está pedindo estímulo, ele está pedindo uso, ele está pedindo movimento.
E não existe idade errada para começar. Mesmo adultos que passaram grande parte da vida sedentários podem reconstruir sua capacidade funcional, não para se tornarem atletas, mas para viverem com mais autonomia, menos dor e mais qualidade de vida. Ao longo deste conteúdo, vamos aprofundar como o movimento regular atua como uma ferramenta clínica real, como ele reorganiza o corpo de dentro para fora e por que ele é indispensável quando falamos de obesidade, saúde metabólica e longevidade. Se o seu corpo não responde apenas à dieta, talvez ele esteja tentando dizer algo muito simples. Ele precisa se mover para voltar a funcionar. Quando falamos em movimento como parte do tratamento da obesidade, precisamos mudar completamente a forma como esse conceito é apresentado às pessoas. Durante muitos anos, o exercício foi associado à punição, à obrigação ou à tentativa desesperada de compensar aquilo que se comeu. Essa lógica não só é equivocada, como também afasta as pessoas do movimento. O corpo não entende o exercício como castigo. O corpo entende o movimento como uso. Quando um corpo passa muito tempo sem ser usado, ele entra em modo de economia. Ele reduz funções, diminui respostas e passa a trabalhar no mínimo necessário para sobreviver. Isso vale para músculos, articulações, metabolismo e até para o cérebro. Por isso, quando um adulto começa a se mover de forma regular, mesmo que lentamente, algo muito importante acontece. O corpo começa a acordar. Não é um despertar brusco, é gradual, é silencioso, mas é profundo. Os músculos que antes estavam pouco solicitados voltam a receber estímulos. A circulação melhora. A oxigenação dos tecidos aumenta, as articulações passam a receber mais líquido sinovial, reduzindo rigidez e desconforto. Muitas pessoas relatam algo surpreendente nesse processo. Antes mesmo de qualquer mudança significativa no peso, começam a sentir menos dor, menos rigidez ao acordar, mais facilidade para realizar tarefas simples do dia a dia. Isso acontece porque o corpo não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para se mover em diferentes intensidades ao longo do dia de forma natural. Outro ponto fundamental é o impacto do movimento sobre o sistema nervoso. Quando o corpo se move, ele envia sinais ao cérebro de que está ativo, funcional e seguro. Isso reduz o estado constante de alerta que o sedentarismo prolongado provoca. Com isso, há melhora na regulação do estresse, na qualidade do sono e até na relação com a comida. O corpo passa a pedir menos energia por ansiedade e mais por necessidade real. É importante dizer algo com muita clareza: movimento não substitui a alimentação adequada, mas potencializa seus efeitos. Quando o corpo volta a se mover, ele passa a utilizar melhor os nutrientes. O metabolismo se torna mais eficiente, a sensibilidade à insulina melhora. Os processos inflamatórios começam a ser reduzidos. Isso cria um ambiente interno mais favorável à saúde. E aqui entra um ponto essencial: o movimento precisa ser possível. Não existe um modelo único de exercício que sirva para todos. Cada corpo tem uma história, um ritmo e um limite atual. Respeitar isso não é fraqueza, é inteligência corporal. Caminhar alguns minutos por dia já é movimento. Subir escadas quando possível é movimento. Levantar da cadeira várias vezes ao longo do dia é movimento. Alongar, girar o corpo, mudar de posição, tudo isso conta. O que transforma o corpo não é a intensidade extrema, mas a regularidade. O corpo aprende por repetição. Ele responde àquilo que é feito todos os dias, mesmo que em pequenas doses. Por isso, quando falamos em saúde metabólica, precisamos parar de buscar soluções rápidas e começar a construir processos sustentáveis. O corpo não muda porque foi pressionado. Ele muda porque foi estimulado de forma constante. Outro aspecto muito importante é a autoestima funcional. Quando uma pessoa começa a perceber que consegue se mover melhor, subir escadas com menos esforço, caminhar por mais tempo, isso gera confiança, e essa confiança sustenta o processo. A perda de peso, quando acontece, passa a ser consequência, não o único objetivo. O foco deixa de ser apenas a balança
e passa a ser a qualidade de vida. E isso é fundamental quando pensamos em envelhecimento. Um adulto que se movimenta hoje constrói um corpo mais funcional para o futuro. Mais autonomia, menos dependência, menor risco de quedas, dores crônicas e limitações. Não se trata de viver mais apenas em anos, trata-se de viver melhor em cada fase da vida. Por isso, quando o corpo não responde apenas à dieta, ele não está falhando, ele está sinalizando que precisa de algo mais. Ele precisa de estímulo, ele precisa de movimento, ele precisa ser usado novamente. E essa reconstrução é possível, em qualquer idade, em qualquer ponto da vida, desde que seja feita com respeito, constância e consciência. Encerramos este conteúdo reforçando a mensagem central desta campanha. Atividade física e movimento não são punição nem estética, são estrutura, são ferramenta clínica, são base de saúde ao longo da vida. Disciplina X. Quando o corpo se move, a saúde responde.